Vamos, então, ler Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Pai, por estarmos mais um dia aqui, cultuando a Ti, como comunidade, com os nossos irmãos. Sua graça é tremenda, Sua obra é maravilhosa em nossa vida. Consideramos isso uma grande dádiva. O Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos despertou para Ti, e hoje podemos estar aqui, louvando a Ti, lendo a Sua palavra, considerando o que o Senhor tem a tratar conosco. Isso é uma grande bênção na nossa vida. Lhe pedimos, Senhor, que por amor a Jesus Cristo, o Senhor mais uma vez venha falar conosco por meio da Sua palavra. Venha tratar aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. É o que lhe pedimos. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. A vida cristã é a vida de fé. Pela fé nós recebemos os benefícios da obra salvadora de Jesus Cristo. Pela fé, o nosso destino está ligado ao Senhor. Não é verdade? Mas se eu fazer uma pergunta para vocês, como você responderia? Você vai responder, não falando, mas na tua mente. Sabe, como você responderia a essa pergunta? O que é fé? O que é fé? Por quê? Todos falam de fé. Deixa eu virar um pouquinho para eu conseguir enxergar aqui. Todos falam de fé em nossos dias. A fala sobre fé aparece em muitas frentes. Aparece na música, aparece até nos jornais, né, nas notícias, aparece nas pregações, nas redes sociais. Tem fé que a palavra fé aparece na estampa da camisa, né? Teve certa vez um pastor de uma grande igreja, fez até uma marca com o nome fé, fez até um cartão de crédito com o nome fé, olha isso. Sabe, a fé aparece de forma ampla, em todo o contexto nosso. Mas o grande problema é que ela aparece separada do seu significado. Temos a palavra fé estampada, ou temos a palavra sendo ouvida em diversas áreas, em diversos momentos, mas sempre sendo separada do seu significado correto. Então, por 10 segundos de silêncio, você vai responder para si, o que é fé? Por que é importante refletirmos disso? Por quê? Por mais que todos falem de fé, poucos sabem o que a fé realmente é. E quando a gente tem um olhar mais atento sobre este assunto, nós podemos rapidamente, se tivermos uma visão minimamente bíblica, identificar as suas muitas distorções. Eu pesquisando hoje, dei um Google lá, aí botei assim, né, o que é fé e tal, e apareceu, nos primeiros vídeos, vários coaches que falam de fé, sabe, um coach bem conhecido, cada bizarrice, mas enfim, né, a gente arrumando um pouquinho a ordem. Primeiro, tem a ideia de que fé é um meio de controle. Já observaram isso? Isso foi propagado, né, veio lá dos Estados Unidos, um monte de coisa ruim vem de lá, né, relacionada à teologia também. Veio lá por um cara chamado Kenneth Hagin, né? Ele foi um grande impulsionador do movimento de confissão positiva, né? Esse movimento Palavra da Fé. Literalmente, eles diziam o seguinte, olha, você decreta, você declara, e Deus é obrigado a agir. É meio que assim, você usa a fé como sendo uma norma que Deus deu, que se você usar aquilo, nem Deus pode quebrar. Eu sei que é louco, mas é isso. Literalmente é isso. Clara, que benção. Eu decreto que você não vai jogar. Não funciona nem com minha filha, gente. Vai funcionar com Deus, né? Misericórdia.
Então, é isso, você decreta, você declara, e Deus é obrigado a agir. A fé é vista como uma força mágica, né? É literalmente uma confissão positiva. Uma outra visão sobre fé, mais voltada para a teologia da prosperidade, né? Essa fé como controle, ela está dentro da teologia da prosperidade, obviamente. Mas se entende fé como moeda de troca. A teologia da prosperidade, ela vai trazer o seguinte, que a fé verdadeira vai te providenciar saúde e riqueza. Do modo contrário, se você não tem saúde e você não tem riqueza, se você não prosperou, significa o quê? Que a sua fé é fraca, que você é inconstante, que você precisa amadurecer mais. Né? Então, a fé vira literalmente investimento. Não, uma igreja muito conhecida, não, uma igreja que defende a teologia da prosperidade, esses ensinos espúrios, né? Fez uma música que cantava assim, ó, sempre na hora da oferta, né? Dê que Deus te devolverá, muito grande e bendita, sacudida e transbordante. Aí ficava o pastor dessa igreja assim, ó, né? Falando de sacrifício, né? Daquelas ofertas que acima do que o entendimento comum poderia calcular. O terceiro ponto é fé como sentimento. Eu sei que tenho fé porque sinto algo. Quando o sentimento cai, o que acontece? A pessoa acha que perdeu a sua fé, que não tem mais fé, a fé desapareceu. Então, a fé ela vira uma experiência emocional. A fé vira algo que está ligado às nossas emoções, ao nosso estado de espírito. Se eu estou mal, minha fé está desaparecendo. Se eu estou feliz, empolgado, eu sou uma pessoa com grande fé. Né? Então, a fé está sempre oscilando, porque ela é uma fé emocional, ligada à experiência, ligada às sensações. Uma quarta visão é a fé como otimismo. É o pensamento positivo. Já reparou que tem gente que fala de fé que é mais pensamento positivo? Tipo, crê que vai dar certo, continue seguindo, fazendo, você vai que tudo vai se ajeitar, tudo vai dar certo. Mas como se a fé fosse uma força de vontade, fosse uma energia que movimenta todo o cosmos, né? E que vai fazer as coisas se conectarem. Né? Então, fé é uma atitude mental positiva, né? Invernizada de um vocabulário cristão, sabe? É um positivismo de que as coisas simplesmente vão acontecer, vão dar certo. Todas essas distorções têm uma coisa em comum, que é o homem no centro de tudo. Né? Elas colocam o ser humano, colocam você no centro, por isso que ela arrasta uma multidão de pessoas. Né? Porque é como se a Bíblia tivesse no âmago dela, no centro dela, o homem com seu bem-estar, com sua vontade de crescer, de prosperar, de ter saúde, mas não é sobre isso. Essa ideia de que eu decreto, eu declaro, eu sinto, essa ideia de que eu confio em mim mesmo, que eu vou me superar, e Deus vai contribuir, se Deus existe, se alguma participação Deus vai ter contribuindo para que eu faça o que eu acho que eu tenho que fazer. Sabe, isso é um absurdo. A fé bíblica vai numa direção completamente oposta a isso. Ela tira o ser humano do centro e coloca Deus ali. É exatamente sobre isso que o texto de Hebreus está tratando. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus que estavam sob perseguição. Eles estavam sob cansaço extremo. Eles estavam sendo tentados a todo momento a desistir. Tanto que, alguns versículos antes do trecho que a gente está falando agora, no versículo 36 do capítulo 10, o escritor diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. No capítulo 11, então, a gente vai ter a resposta a isso. No capítulo 10, ele termina chamando a perseverança, ele faz uma advertência ao retrocesso, e no capítulo 11, temos um olhar de que, se perseverarmos na fé,
certamente experimentaremos o que Deus vai agir. Como ele faz essa afirmação? Apresentando os heróis da fé. Pessoas que mantiveram a sua fé, mesmo quando as coisas estavam realmente difíceis. O que se segue, a partir do versículo 13, é como se fosse uma galeria, né, de homens de fé. Uma galeria dos heróis da fé, que vai apontar para a gente o que significa viver pela fé e perseverar. Né? Então, nesse cenário de pessoas cansadas, nesse cenário de pessoas tentadas a desistir, nesse cenário de pessoas que estavam vivendo entre a promessa e o vazio, que o autor de Hebreus vai escrever o capítulo 11. Qual a diferença do que o escritor faz? Ele não está oferecendo uma técnica de vitória. Ele não está oferecendo uma técnica para você suportar pressão. Ele não está te dando uma lista de 7 passos para alcançar a promessa de Deus ou os seus sonhos. Ele aponta para uma galeria de pessoas que estavam exatamente aonde os leitores de Hebreus, os leitores dessa carta estavam. Pessoas que viviam em dificuldades, pessoas que sabem o que é passar provação, pessoas que sabem o que é se sentir fracos diante das adversidades. Mas, antes de trazer essa lista de heróis da fé, essa lista de pessoas que realmente persistiram, ele vai nos oferecer algo que é fundamental, ele vai nos oferecer uma definição. É como se ele dissesse o seguinte: olha, antes de eu mostrar o que a fé faz, vocês precisam entender o que a fé é. E com isso, no versículo 1, diz assim, não tem o versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra central aqui é certeza, né? Hipostase. Poderia ser traduzida de diversas formas. Essa palavra tem diversos significados, né? E parece que o escritor de Hebreus usou ela de propósito. Usou uma palavra com uma abrangência ampla. Uma palavra que pode ser traduzida, abordada em diversas situações e para diversas coisas. Vamos desdobrar isso. Primeiro significado, que essa palavra também poderia ser traduzida como substância, a fé como substância. Pela fé, possuímos agora o que ainda não vemos. Exemplo, Abraão, ele tinha a terra prometida mesmo antes de possuí-la, mesmo antes de controlá-la. A fé lança a mão do que é prometido e o trata como algo sólido e real. Não foi isso que fez, não foi a promessa de Deus para Abraão que fez ele sair da sua terra, ir em direção a essa terra. Ele não fez baseado numa insegurança, ele não fez baseado num sonho pessoal de melhorar a vida. Ele fez baseado na palavra de Deus. E isso não é uma ilusão. Isso não é um otimismo vazio. Isso é algo que vai existir a partir de uma realidade espiritual prática. Ouvimos Deus falar, ouvimos o que Deus prometeu e avançamos em direção à promessa de Deus. O comentarista diz: a fé lança a mão daquilo que é prometido, e então espera por isso, como algo real e sólido, apesar de ainda invisível. Segundo o significado da fé, é fé como fundamento, né? A palavra hipostase pode ser dividida hipo, debaixo, e tese, né? Tese. A fé é o que fica embaixo, que sustenta. Agostinho, ele vai dizer que a fé é o ponto de partida que contém a certeza do fim. Né? Aquela fé que o apóstolo Paulo vai verbalizar em Filipenses 1, né, que eu tanto gosto desse texto: ele é fiel e justo para terminar aquilo que ele começou. Não começamos a caminhada cristã, não começamos a caminhada de fé sabendo sobre tudo. É fato que não. Mas começamos com o fundamento certo. O terceiro significado é fé como confiança. Não é atitude emocional passageira.
Paulo mesmo vai dizer, vivemos por fé e não pelo que vemos. Por fé, vivemos como se as coisas fossem diferentes de como parece. Né? Então, pela fé, nós vivemos com a expectativa do que virá ainda. Por isso que a gente tem força para acordar a cada manhã. Por isso que a gente tem força para continuar vivendo em fé em meio a tantas e tantas dificuldades e frustrações. Porque o nosso amanhã é certo. Assim como o sol vai nascer, o amanhã, ao lado do Senhor, em sua eternidade, é certo para todos nós. A fé lança a mão daquilo que é prometido, então, espera por isso. Como se fosse algo real, como se fosse algo sólido. Gente, eu tenho que ter uma atenção para o que eu vou prometer para o meu filho Lucas, senão eu estou morto. Se eu falar que eu vou fazer um negócio para ele, ele vai falar disso o tempo todo, ele vai me cobrar o tempo todo, e se eu falar que não, meu Deus do céu, não posso falhar nas minhas promessas com ele. Sabe? Então, imagina, o Deus do céu, Criador de tudo, quando nos promete, ele certamente não falhará. Então, a gente pode ter a certeza absoluta de que ele cumpre as suas palavras. A promessa de Deus é real, é sólida, apesar de ainda ser invisível, muitas delas. Amém? Quarto significado que temos para essa palavra é fé como garantia antecipada, como título de propriedade. Você pode ainda não morar na casa, mas se o documento, a escritura, está no seu nome, você tem certeza que aquela casa é o quê? Sua. Nada pode mudar isso, ninguém pode mudar isso. Então, a fé toma posse por antecipação das bênçãos do Senhor. Amém? A gente pode entender como definição, então, que a fé é a confiança firme diante de qualquer circunstância. Richard Phillips, no seu comentário da Carta aos Hebreus, ele traz uma citação de Calvino, que eu não consegui localizar onde Calvino escreveu isso, mas se ele botou, eu presumo que seja verdade, que captura bem essa tensão. Tá? Eu acho que está nas Institutos isso aqui, mas eu não localizei nas Institutos. Ele diz assim, o Espírito de Deus nos mostra coisas ocultas, intangíveis, por meio de nossos sentidos. Nós somos informados da ressurreição do bendito, mas, ao mesmo tempo, estamos envolvidos em corrupção. Somos declarados justos e o pecado habita em nós. Ouvimos que somos abençoados, mas, ao mesmo tempo, somos subjugados por misérias imensas. Boas coisas nos são prometidas em abundância, mas estamos constantemente famintos e sedentos. Deus proclama que Ele virá para nós imediatamente, mas Ele parece estar surdo para o nosso clamor. O que aconteceria a nós se não confiássemos em nossa esperança e se nossa mente não se elevasse acima das trevas que tomam o mundo, por meio da brilhante palavra de Deus e pelo seu Espírito? O que Calvino está falando aqui? Que a fé não elimina a tensão da vida. Né? A fé, na verdade, vai nos sustentar dentro dessa tensão. Jesus nos falou, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sem a confiança nessa palavra de Deus, a tensão da vida vai nos consumir. A tensão, as incertezas da vida, elas irão nos dominar. Calvino aqui, claramente, ele não está negando a realidade da vida. Em muitos ciclos, nenhum pastor, teólogo falaria um negócio desse. Admitiria a vida como ela é. É isso que ele está fazendo. Somos informados da ressurreição, mas ainda envolvidos em corrupção. Somos declarados justos, mas o pecado ainda habita em nós. Nós temos que lutar contra o pecado. Ouvimos que somos abençoados, mas constantemente somos subjugados pela miséria. Deus diz para a gente que virá
Mas quantas vezes não parece que é surdo ao nosso clamor? Gente, ele está no chão da vida. Ele está falando não só da história dele, mas está falando da nossa história, na verdade. Nós não sobreviveríamos sem uma fé genuína. Nós não sobreviveríamos sem essa confiança firme na palavra de Deus. A tensão da vida nos consumiria. Se a tensão da vida está te consumindo, significa que você precisa fundamentar a sua vida em outra coisa, que é Jesus Cristo. É exatamente. Por isso que o escritor de Hebreus não começa com os exemplos. Seria frustrante ele começar falando de grandes homens, de grande fé, mas ele está trazendo para a gente essa definição. Porque antes de vermos como Noé, Abraão e Moisés viveram, precisamos entender o que os sustentou, e o que os sustentou não foram resultados visíveis. Não foram esses resultados visíveis, mas sim a confiança firme e inabalável em alguém invisível, é o nosso Senhor. No versículo 2, vai dizer assim: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Deixa eu ler o versículo 1 para a gente lembrar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que colocou Noé, Abraão, Moisés na Bíblia? Não foi o talento deles, não foi a riqueza deles, não foi a influência, o poder político, o poder militar, foi simplesmente a fé. É isso que Deus aprova. Deus aprova o coração que confia em suas promessas. Deus procura corações sinceros, corações convictos, corações que se fortalecem e se firmam na palavra que Deus traz para a gente, não em outra coisa. Por isso que Hebreus 1 é isso, é o hall da fama. Está ali demonstrando homens de fé, grandes homens, que estão lá por um critério que o mundo não conhece. Não porque são os melhores, os bem-sucedidos, os donos de si, construtores da sua história, fortes e que se reinventam a todo momento. O mundo aplaude isso. Mas Deus coloca no hall da fama aqueles que confiam completamente nele. No versículo 3, o escritor avança, dizendo: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A origem do universo não pode ser explicada sem fé. Gente, não tem jeito. A gente tem muita briga aí no mundo acadêmico, mas a verdade é que toda pessoa, sem exceção, dos teólogos aos cientistas, né? Do crente ao ateu, né? A outra parte é ruim, tá? Ninguém explica Deus, não. Explica, a palavra explica. Do cientista mais cético, né, ao crente mais fervoroso. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Essa é a grande verdade. Tá? Os cientistas não estavam lá quando tudo aconteceu. Vocês concordam? Né? Eles ficam procurando dados, arqueologia, né, que são úteis até um certo nível, mas a verdade é que ninguém estava lá. Aí, quando vem a pergunta assim, olha, da onde vem isso tudo? Ninguém tem uma resposta visível. Né? Ninguém tem isso. Mas a gente tem essa diferença. O ateu vai responder o quê? Foi o Big Bang. Daí é onde veio tudo. Mas o cristão responde como? Foi a palavra de Deus. Né? Evolucionista, teísta, acho bem difícil. Alguns defendem essa visão.
Os dois estão exercendo fé. Um exerce fé na aleatoriedade. Fala aí, qual? Aleatoriedade. Como é que pode? Esquece uma letrinha e já não dá para falar. Um fala, olha, Big Bang, e o outro sabe, foi a palavra de Deus. Né? Não é uma questão de um ter fé e o outro não ter fé. A diferença é o objeto da fé que cada um coloca. Tá? E ele segue dizendo, olha só que consolo temos para a gente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ele está reafirmando Gênesis. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A mesma palavra que trouxe o universo à existência, meus irmãos. A mesma palavra que sustenta tudo da melhor forma possível. É a palavra do qual a nossa fé está repousada. Se ela foi suficiente para criar galáxias, criar vida, organizar esse mundo, organizar a criação, ela é suficiente para sustentar todos nós. A fé, então, não é uma consciência cega. Nós cremos na palavra de Deus porque ela é a palavra do Deus que faz todas as coisas. Se essa palavra é suficiente para criar e sustentar tudo, você acha que essa palavra não é digna de confiança da nossa fé diária? Ela não é suficiente para depositarmos a nossa confiança em segurança? É óbvio que é. Como ideia central, para esses trechinhos, 3 versículos, a fé bíblica não é uma força que eu aciono, uma moeda que eu troco, nem um sentimento que eu produzo. A fé bíblica é uma confiança firme e certa em quê? Nas promessas de Deus. Irmãos, cremos num Deus que fala. Nós não temos que ficar prospectando o que pensamos, o que achamos sobre Deus. Nós não temos que imaginar quem Deus é, como Ele, o que Ele pode fazer. Não. Nós cremos em algo sólido e objetivo. Deus, pela sua soberania, Ele resolveu, Ele não deve satisfação a ninguém, Ele resolveu se revelar por meio da palavra, do testemunho dos profetas, dos heróis da fé. Ele resolveu. E se Ele fez assim, é porque isso aqui é suficiente para conhecermos a Deus, conhecermos a vida, conhecermos sobre esse mundo. Quero meu rascunho, depois me devolve. Então, a fé bíblica é uma confiança firme e certa nas promessas de Deus, sustentada pela sua palavra, gerada pelo seu Espírito, que me permite viver como real o que ainda não vejo, porque confio em quem prometeu. Em quem está depositada a sua fé? Quando você atravessa uma doença, uma crise, um luto, e você não tem resposta rápida, você não tem soluções, né? Papum, deixa lá fazer um negocinho, né? 7 semanas, 4 semanas vou resolver. E é isso. Não significa que a sua fé é pouca, o que você está apostatando. Porque é exatamente aonde a fé faz sentido. A fé, ela está num ponto central entre a promessa e a consumação. Quando tudo estiver consumado, não é necessário ter fé. Ninguém vai estar na eternidade dizendo, eu tenho fé que Deus um dia vai me trazer para a eternidade, onde não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, porque a gente já vai estar lá. Eu não tenho fé que eu tenho que estar neste domingo aqui pregando, porque eu já estou aqui. Vocês entendem? Então, fé genuína é exatamente, ela vai se manifestar exatamente naquele momento do silêncio, o momento da incerteza, o momento da luta, da dificuldade, das orações sem resposta. É exatamente que a fé se torna, nesse momento, que a fé é algo útil para todos nós. Porque antes precisamos das promessas. Para crer em algo, temos fé na promessa. E no futuro, quando tudo se realizar,
não precisaremos mais da fé. Amém? Então, se você está passando por dificuldade, seja doença, seja crise, seja um luto sem os porquês respondidos, isso não significa que você perdeu a sua fé, que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, você está no lugar onde Deus possivelmente te colocou, para que a sua fé seja exercida. A fé não funciona quando tudo é possível, quando tudo é visível. Ela funciona quando você só tem a palavra de Deus e escolhe confiar nela. Amém? Isso faz sentido? Vamos para a primeira aplicação aí. Primeiro, examine o objeto da sua fé. A pergunta não é, quanto de fé você tem? Não. A pergunta é, em quem você está colocando sua fé? Isso é muito importante. Tanto que Jesus fala de uma fé grande ou pequena para mover montanhas, para mover montes. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Então, é a quantidade de fé que faz uma coisa acontecer ou não? Não, né? Fé pequena em Deus é infinitamente mais sólida, mais útil do que uma fé grande em algo menor do que Deus. Amém? Convite prático aí. Quando orar essa semana, pergunte, estou falando com Deus ou estou tentando acionar uma força misteriosa do universo? Porque, infelizmente, sem perceber, parece que muitos vivem assim. Muitos, quando oram, se esquecem que estão falando com um único Deus que nos ouve e que nos fala. Exercer fé não é uma ativação de energia que mexe com o cosmos e que o incerto... Não, gente. Quando oramos, falamos com Deus. É uma declaração de que nós confiamos em Deus, que Ele é digno de confiança, Ele é digno de tempo dedicado. O que sustenta a sua fé hoje? É uma experiência emocional? Né? A gente está num contexto difícil, porque todo mundo acha que é isso. É o que eu sinto, é o que o momento de culto, né, a organização, as luzes, a música pode me provocar com relação aos sentimentos, às percepções, né? Aquilo que acaba sendo palpável. A gente imagina, tem uma expressão que falam hoje, né? O céu veio baixinho hoje. Né? Não é isso, gente. O que sustenta a nossa fé não é a promessa de um pregador. O que sustenta a tua fé não é um decreto que você faz. O que sustenta a sua fé não é você alcançar os seus sonhos, não é o bem material que você tem. O que sustenta a sua fé não são as suas boas conquistas, não. Isso tudo é frágil. Isso tudo não vai nos dar segurança. O que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus, que apenas com as suas palavras formou o universo. Ele disse, haja. E tudo aconteceu. Tem uma expressão, né? Criação ex nihilo. É criação a partir do nada. Quem cria a partir do nada? Deus. Deus. Imagina, dois alpinistas segurando a mesma corda, com intensidades diferentes, mas a força necessária para ficarem lá pendurados na corda. O que os mantém vivos não é apenas a capacidade de sustentar o peso do corpo na corda, mas, talvez, principalmente, o que aquela corda aguenta. Não é isso? Fé pequena numa corda boa, salva. Fé grande numa corda podre, mata. E é isso. Onde está a sua fé? O que importa não é a intensidade da fé no sentido quantitativo, mas o objeto em que a fé está depositada. Então, pense nisso, nessa semana, quando você orar. Eu estou ciente de que eu estou falando com Deus. Segundo ponto, precisamos
Essa aqui é a mais fácil de todas. Vocês vão ver. Precisamos aprender a viver no ainda não. Nós queremos o já. Né? Orei, pum, aconteceu, né? Orei, decretei, pum, agora foi. A porta abriu, a cura veio. Mas, na verdade, nós precisamos aprender no ainda não. A fé ocorre quando se espera por algo, mas tal coisa ainda não se manifestou. Esse é o campo da fé. É ali, ó, quando você está no meio. Você tem a promessa, tem um destino, mas você está aqui, ó. Parece que está num ponto neutro, um ponto do esquecimento, um ponto onde nada está mudando, onde nada está acontecendo. É ali que você tem que exercer a sua fé. Como eu disse, Abraão tinha terra. Quando ele resolveu mudar, ele já tinha dominado, tinha garantias de que teria um exército, ia conseguir expulsar o pessoal da terra prometida? Óbvio que não. Mas ele tinha a terra, mesmo sem controlada. Ele sabia que tinha, porque Deus prometeu que ele teria. Deus prometeu. Temos também a história dele com o filho prometido. Né? Como ele pôde esperar por tanto tempo pelo filho da promessa, por Isaac? Porque Deus prometeu. No meio do caminho deu uma fraquejada, tentou pegar um atalho, mas voltou para o prumo. Né? Ele e a mulher dele. Esse momento, gente, de silêncio, de dificuldade, a gente precisa identificar isso, colocar isso à luz da palavra de Deus. É exatamente o momento que a gente deve desenvolver a fé. Então, um convite prático para a gente. Se você está esperando por algo que Deus prometeu e ainda não veio, você não está falhando. Olha só um coach reverso aqui, né? Hoje a gente tem muitas vozes ecoando que se a promessa não chegou, você está falhando. Aí você entra naquele ciclo de ter que ter méritos, ter que se superar. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Né? A igreja que eu cresci, ela é oriunda de uma teologia mais da prosperidade, né? E assim, eles conduzem a gente para fazer um monte de voto, né? Eles falam, ó, voto não pode quebrar, né? Se quebrar, eu não sei o que acontece até hoje, mas se quebrar, ó, quebrou, meu irmão. Já era. Aí lá, aquela pregação de prosperidade e tal, dê para se dar bem, todo mundo gosta de ouvir isso, né? Aí eu fiz um voto com Deus, fiz um voto. Na época, até a gente conversou lá no Discipulado Sexta, na época, a nova geração não sabe disso. Davi, Lucas, Beto já não é tão nova geração não, Beto, Fabrício. Mas antigamente a gente usava dinheiro em espécie, tá? Alguns não sabem disso. Aí a gente só andava, se não tivesse dinheiro em espécie, você estava morto, estava a pé, né? Era normal, você ia até na padaria, me dá um pão, tá? Débito, não aceito não, só dinheiro. Era normal isso, a gente andava com dinheiro. Quantos pegaram essa época aqui? Pegaram, né? Aí eu fiz um voto lá, o pastor do dia me convenceu de dar sempre a maior nota da minha carteira. Rapaz, que perrengue que eu me meti, gente. Meu Deus, eu tinha certeza que eu ia ficar milionário. Tinha certeza, falei, agora tudo vai... Era isso que faltava. Trabalho e a porta não abre, pô, só pode ser espiritual. Não é possível, pô. Eu sou honesto, trabalho pra caramba, nada acontece, é espiritual. Aí o pastor dá uma dessa, falei, é isso, pronto. Primeiro mês banquei, segundo mês estava mais entristecido, terceiro mês aquela prova da fé, quarto mês quebrei o voto. Não deu, acabou. Sempre a maior nota, eu já estava pensando em ir para o culto, né? Olhava a carteira, ih, rapaz, melhor, mas Deus não está vendo, né? A fé ocorre quando espera por algo. Então, se você está esperando por algo que Deus prometeu e as coisas não aconteceram, né, você não está falhando. Né? É exatamente aí que você deve exercer a fé, se manter firme na fé do Senhor. Amém? Quarto ponto, alimente a sua fé pela palavra. Nossa fé se alimenta da palavra, descansa segura na palavra e dá fruto a partir da palavra. Gente, fé não é positivismo. Fé não é você ser criativo e imaginar que Deus está falando o que Ele nunca disse. Fé não é você acreditar em tudo que falam para você que seja legal para a sua vida.
né, que você entenda como sendo uma coisa boa. Não, não é isso, não. A fé não cresce por intensidade emocional, não cresce por quantidade de decretos, não cresce por horas de climinha no culto, ela cresce na palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que você precisa para alimentar a sua fé? É a palavra de Cristo. Amém? Somente isso. Óbvio, o Espírito Santo, né? Lógico. A fé não cresce, então, por adendos, por coisas secundárias. Cresce pela palavra. Outra perguntinha prática. Sei que todo mundo sabe todas as perguntas que eu fiz até agora. Quanto tempo você tem dado... Isso aqui vai tocar a alma, hein? Quanto tempo você tem dado a palavra de Deus durante a semana? Compara isso com o tempo que você gasta com rede social. Com filme, série, cuidado com o corpo, né, saúde. Você vai falar, pô, mas eu trabalho muito. Todo mundo trabalha e Deus te botou no mundo para trabalhar, tá? Não botou para ficar à toa, não. Trabalho é a bênção de Deus. Né? Ah, mas eu tenho um monte de filho. Eu também tenho. Né? E é difícil pra caramba. Eu estou passando perrengue com o nosso plano de leitura. Meus filhos acordam às 6 da manhã agora para ir para o colégio. Gente, imagina, Deus botando aí, reunindo aquela multidão de salvos, chega para você e pergunta, por que você não leu a Bíblia? Você nunca nem leu a Bíblia toda, nenhuma vez na tua vida. Você, não, Deus, estava sem tempo. E tal. Aí ele vai e bota aquele gráfico assim, lindo de horas usadas, né? Aí bota você, quantas horas na rede social no decorrer da vida, quantas horas assistindo filme, quantas horas jogando bola, quantas horas malhando, quantas horas cuidando de coisas que são temporárias. Coisas, às vezes, importantes, mas que são secundárias, quando comparadas às realidades espirituais. Sabe, se a nossa curva do gráfico ficar muito diferente com o tempo que a gente dedica à palavra de Deus, tem uma coisa errada com a gente. A nossa fé, tem pessoas que vivem, poxa, minha fé é pequena, ou não tenho fé, sabe, eu não consigo avançar espiritualmente. Mas aonde está a sua fé? Aonde você está consolidando a sua fé? Temos a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu fiz um churrasco ontem para o meu cunhado. Botei o carvão lá, a brasa pegou firme. Né? Hoje de manhã eu fui lá, que eu esqueci o som ligado. Aí só tinha cinzas. Estava quente ainda, mas a brasa estava lá, fraca. A fé funciona assim. Se você tentar manter a sua fé a partir de coisas emocionais, experiências passageiras, coisas secundárias, se você não alimentar a sua fé com a palavra, com a busca ativa de Deus, a chama diminui. Aquilo que estava em brasa vai só diminuindo, só diminuindo. Ah, minha churrasqueira, por que não continuou em brasa? Eu não alimentei, pô. Não botei mais carvão. Então, como você está alimentando a sua fé? Nenhum outro meio vai funcionar que não a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o quarto ponto, uma mais aí. Descanse da pressão de produzir fé. Olha aí, estou falando de a gente desenvolver fé, ao mesmo tempo eu vou falar para a gente descansar da pressão de produzir fé. Né, um exemplo aí, muito prático da minha vida. O que um bebê faz para merecer amor dos pais? Se fosse por mérito, eu acho que eles até não mereceriam, né? Né, cara? Não deixa a mãe dormir, toca a flauta da hora, fralda cara. O bebê não faz nada para merecer o amor dos pais. Nada. Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O bebezinho não conquista o nome da família. O bebezinho não prova que merece ser cuidado. O bebezinho nunca produziu nada, ele simplesmente recebeu o leite, o nome, o amor, o cuidado. Tudo foi dado, nada foi ganho. Esse bebê começa a crescer, começa a aprender, com o tempo a responder e agir. O fundamento disso tudo nunca foi o que ele produziu.
Nunca foi. Foi o que foi dado para ele. Assim, meus irmãos, funciona a fé. É o que nos foi dado. Se temos fé, isso é um dom dado por Deus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem da gente. É dom de Deus. Então, precisamos desenvolver a nossa fé, fundamentar a nossa fé na palavra? Sim. Mas podemos estar livres da pressão de produzir fé. Fui eu, lá na minha adolescência, tentando ir para o 4º mês, dando a maior nota da carteira. Foi uma pressão horrível, sentimento de fracasso, sentimento horrível. Eu falo hoje brincando, rindo, que está distante. Mas eu, na minha adolescência, foi horrível para mim. Foi horrível. A gente pode estar livre dessa pressão. A fé é um dom. E Deus nos dá a medida necessária para cada fase da nossa vida. Amém? Peça o Espírito, dependa do Espírito, para que você tenha a sua fé consolidada. Né? Busque o Senhor para que Ele termine o que Ele mesmo começou. Amém? Finalizando, no começo eu perguntei, né? Como você definiria a sua fé? Hebreus capítulo, versículo 2 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Eles não receberam o testemunho de Deus porque foram ricos, famosos ou poderosos, obtiveram porque creram, firme e certo naquele que prometeu. Então, a fé que Deus aprova não é a fé que produz resultados visíveis e imediatos. É aí onde todas aquelas visões que eu comecei falando caem. A fé verdadeira não é essa fé utilitarista, fé de resultados rápidos, fé de conquistas materiais, profissionais. Não tem nada a ver com isso. A fé verdadeira é a fé que persevera quando não há nada visível para se apoiar. A fé verdadeira, ela tem o seu fundamento, que é a palavra de Deus, que formou não pouca coisa, a palavra de Deus que formou o universo ex nihilo, a partir do nada. Que haja e ouve, e ele disse, isso é bom. Amém? Amém? Então, essa fé está disponível para todos nós. Não é questão de intensidade,